Essa pergunta dói. Por que pessoas fiéis, pessoas crentes, pessoas cristãs, verdadeiramente cristãs, vivem endividadas? Essa é uma pergunta que muitas pessoas se fazem em silêncio, com vergonha, com dor e até com culpa. Porque como explicar uma vida de oração, uma vida de fidelidade, de temor a Deus, e ainda assim com tantas contas atrasadas, cartões estourados, noites sem dormir, e uma sensação constante de sufoco financeiro. Muitos se perguntam se falharam, se pecaram, o que fizeram com Deus, se a fé foi insuficiente ou se estão sendo provados. Mas a verdade é que a Bíblia responde essa pergunta de uma forma bem clara, ainda que desconfortável para alguns, mas justamente por ser desconfortável, quase ninguém aceita ouvir. E glórias a Deus por você que está aqui ouvindo. A primeira coisa que você precisa ouvir é que fidelidade espiritual não anula princípios naturais e financeiros. A Bíblia ela nunca ensinou que ser fiel a Deus suspende as leis do universo, as leis da natureza, suspende as leis de semeadura e colheita, de administração e de governo. Jesus foi muito claro quando disse que quem ouve as suas palavras e as pratica é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Não é só ouvir, é praticar. Muitos são fiéis no altar, mas desobedientes no dia a dia, na rotina. Fiéis nos cultos, mas impulsivos nas decisões, nas compras. Fiéis nas orações, mas desorganizados em seus orçamentos mensais. E Deus não ignora a sua fidelidade, mas também não contradiz os princípios que Ele mesmo criou e estabeleceu. A Bíblia diz que o seu povo, perece por falta de conhecimento. O povo não perece por falta de unção, não é falta de fé, não é falta de entendimento. Muitas pessoas fiéis vivem endividados porque nunca foram ensinados a governar seus recursos financeiros, apenas a pedir por eles. Aprenderam a clamar por provisão, mas não aprenderam a sustentar o que receberam. E quando a bênção chega, sem governo, ela vira um peso. Não porque Deus errou, mas porque o coração e a mente ainda não estavam preparados. E outro ponto que quase ninguém aceita é que dívida constante muitas vezes revela desequilíbrio emocional não tratado. A Bíblia ela liga domínio próprio ao fruto do Espírito. Falta de domínio não é só espiritual, é comportamental também. Compras por ansiedade, gastos para suprir carência, consumo para aliviar frustrações, decisões financeiras como impulso ou até como comparações. Tudo isso tem raiz emocional não tratada. E quando essa raiz não é curada, o fruto continua sendo endividamento constante. Não adianta você orar contra o efeito, sem tratar as causas. Deus cura emoções, mas também confronta seus padrões. A palavra de Deus diz que o devedor se torna servo do seu credor. Isso não é condenação, isso é um diagnóstico. Muitas pessoas fiéis estão presas, não por falta de fé, mas por escolhas repetidas que as colocaram em servidão financeira. E Deus não ignora isso, Ele alerta. Mas poucos querem ouvir, porque assumir isso exige arrependimento prático,
mudança de hábito e renúncia de conforto imediato. É mais fácil você dizer que é luta espiritual do que admitir que é falta de governo. Existe também a questão da prosperidade desalinhada. Jesus disse para buscar primeiro o reino de Deus. Isso não significa negligenciar as contas, os planejamentos ou o trabalho. Significa alinhar o coração. Quando o reino não governa as suas decisões, o consumo vai governar. Quando o consumo governa, as dívidas crescem. Muitas pessoas fiéis colocam Deus no topo dos seus discursos, mas não no centro de suas decisões financeiras. O reino de Deus começa no coração e se manifesta nas suas escolhas diárias. A Bíblia mostra pessoas que eram fiéis, mas estavam em crises financeiras, até aprenderem os princípios. A viúva do azeite estava endividada, temia perder os filhos. Era uma mulher temente a Deus. O profeta não mandou ela apenas orar, ele mandou ela agir, organizar, usar o que tinha, fechar a porta e seguir uma instrução específica. O milagre veio, mas junto com estratégias. Fé e obediência caminham juntos. Onde há só fé, sem ações, o problema permanece. E o outro ponto difícil de aceitar é que muitas vezes a fidelidade foi ensinada como um ritual, não como uma transformação. Pessoas fiéis e práticas, mas não há princípios. Dizimam, ofertam, participam, mas continuam vivendo acima do padrão do que ganham financeiramente, assumindo compromissos que não conseguem honrar, esperando que Deus cubra decisões que Ele nunca mandou você tomar. Deus honra a sua fidelidade, mas não patrocina a sua desobediência disfarçada de fé. A Bíblia nunca prometeu que o fiel nunca enfrentaria dificuldades financeiras, mas a Bíblia prometeu sabedoria para atravessá-las, sabedoria para dizer não, para esperar, para planejar, para ajustar. E muitas vezes o livramento financeiro começa quando a pessoa para de repetir padrões antigos. E isso dói. Dói porque mexe com seu orgulho, com seu status, com suas expectativas. Mas cura quase sempre começa com um confronto. E talvez hoje você esteja entendendo que a pergunta não é por que Deus não te abençoa, mas o que precisa ser realinhado para que a bênção de Deus permaneça. Deus não quer te ver endividado, envergonhado ou sufocado. Ele quer te ver livre. E liberdade financeira bíblica não é viver em luxo, é viver em paz. Não é abundância descontrolada, é suficiência com descanso. Essa resposta bíblica quase ninguém aceita, porque tira Deus do banco dos réus e coloca luz sobre as suas decisões humanas. Mas quando você aceita, algo muda. A culpa dá lugar às suas responsabilidades, o medo dá lugar à clareza de Deus na sua vida e a esperança deixa de ser emocional e passa a ser prática. Deus continua sendo fiel. A questão é se nós estamos dispostos a viver essa fidelidade completa. Aquela que envolve o coração, a mente e as escolhas. E quando essa fidelidade encontrar a sabedoria, a dívida perde a força. Quando o governo volta para as tuas mãos, a ansiedade perde o espaço. E quando a verdade é aceita, mesmo que ela doa no início, ela liberta no final.
E assim terminamos a sessão de vídeos e falamos sobre as verdades que as igrejas não ensinam e a gente aprendeu aqui. E você pode e deve enriquecer, e deve ser próspero, e deve ajudar as pessoas necessitadas, deve ser uma pessoa generosa para ajudar, mas ter o suficiente para poder repartir. Aprenda a multiplicar os recursos que o Senhor te deu. Receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.